Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa live, esse vídeo, essa gravação, que Deus possa guardar a sua vida, que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor possa te alcançar, amém? Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer, amém? Aquele que você recebe sem merecer de Deus, e misericórdia é aquele que você não recebe, mesmo você merecendo. Amém? Então nós recebemos bênçãos sem merecer e não recebemos punição, mesmo que a gente mereça. Então Deus é bom, né? Irmã André Rodrigues, bom dia. Amém? Então que Deus possa, nesse dia de terça-feira, hoje é 6 de outubro de 2020, né? Mais um dia o Senhor preparou para nós, para que a gente possa viver, acertar aquilo que a gente errou, e caminhar na direção dele, caminhar naquilo que ele tem preparado para nós. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Assim diz o texto lá em Salmos. Então o Senhor, ele sempre está conosco. Amém? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e nem o fruto da oliveira minta, mesmo assim nós nos alegraremos e exultaremos no Senhor da nossa salvação. Abacuque capítulo 3, versículo 16 e 17. Irmã Eunice, pai, bom dia. E nessa manhã nós vamos falar mais uma vez sobre um milagre, né? Mais um milagre que Jesus realizou, mais uma cura, né, que ele realizou. Alene Gomes, bom dia. Aqui na palavra de Deus, vamos falar hoje sobre o leproso, a cura do leproso, que está aqui em Mateus, capítulo 8. Amém? Mateus, capítulo 8, se você quiser abrir aí na sua casa. Jesus, ele continua o mesmo. Ele não mudou. Amém? Então, aquilo que ele realizou no passado, ele realiza ainda hoje, de acordo com a fé que a gente depositar nele. Amém? De acordo com a fé que a gente colocar nele. Depositar a nossa fé no Senhor. Versículo 8, ou melhor, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. O capítulo 8 é o finalzinho, né? É o restinho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus, ou melhor, começa no capítulo 4, no finalzinho do capítulo 4 de Mateus, onde a Bíblia diz que uma grande multidão vindo da Judéia, vindo ali daquelas regiões, né? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui só um pouco. Um texto diz que sua fama correu, capítulo 4, versículo 24, onde a fama de Jesus correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos e endemoniados, e os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão vindo da Galiléia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão, seguiam a Jesus. Então Jesus começa no capítulo 5, o Sermão do Monte, né? Em breve nós vamos também meditar, né, nesse Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, termina aqui no último versículo do capítulo 7. Então aqui no capítulo 8 o texto diz que quando ele descia do monte, grandes multidões o seguiram. E no versículo 2 diz assim: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não diga isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então veja, Jesus desce do monte após terminar, o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, que é conhecido até hoje,
né? Até pessoas que não conhecem a palavra, sabem, conhecem o Sermão do Monte. Então, é um sermão que ele ensina várias coisas para nosso dia a dia, né? A prática da justiça social, né? Que nós temos que fazer também, quando ele fala aqui no Sermão do Monte também. Mas esse leproso vinha no meio da multidão. Então, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que esse leproso, ele não poderia vir no meio da multidão. Por quê? Lá em Levítico capítulo 13, se você quiser ler depois na sua casa, irmã Roseli, bom dia. A Bíblia diz irmã Cida também, bom dia. A Bíblia diz que o leproso, né, ele tinha que se mostrar ao sacerdote, e se o sacerdote comprovasse que ele estava com lepra, ele tinha que ser deixado, né, como impuro, né, ia ser intitulado impuro, e tinha que ser separado das pessoas, ou seja, ele tinha que ser separado da sociedade, ele não poderia estar no meio das pessoas, por conta dessa doença. Gilvanês, bom dia. Por conta dessa doença que era contagiosa, que era a lepra. Então ele tinha que ser separado das pessoas, ele tinha que ser afastado das pessoas. Então a primeira coisa, esse leproso está no meio da multidão. Então ele está buscando alguma coisa, ele sabe que Jesus pode fazer alguma coisa. Então a primeira coisa, para que você venha entender, para que Jesus venha fazer um milagre, né, na sua vida, na sua família, na sua casa, é você entender que Jesus pode fazer, que só Ele pode resolver o seu problema. Só Ele pode resolver aquilo que você precisa. Esse leproso, ele sabia que Jesus precisava, ou melhor, ele sabia que Jesus poderia realizar, né, resolver o problema dele. Então, mesmo ele sem poder estar no meio da população, estar no meio da sociedade, ele se infiltra ali no meio das multidões e vai atrás de Jesus, e vai atrás da sua cura, do seu milagre. Então, como eu li ontem, né, falando sobre os dois cegos, né, que seguiam Jesus, e Jesus indo para casa, eles seguiram Jesus até a casa dele. Então houve uma busca dos dois cegos, assim também como houve uma busca desse leproso. Ele disse, não, eu vou atrás, né, de Jesus, Ele pode me curar, só Ele pode me purificar, só Ele pode me curar dessa lepra. Mas o interessante é que é a fala do leproso, que é a fala de muita gente hoje, né? É a crença de muita gente hoje, é a crença desse leproso. Veja o que é que ele diz. Ele diz assim, ó, Senhor, se é da tua vontade, aí ele faz uma afirmação, podes purificar-me. Então veja, ele sabe que Jesus pode, mas ele não sabe se Jesus quer. Então hoje é o questionamento de muita gente hoje. Sabe que Jesus pode, sabe que Deus é poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, mas não sabe se Ele quer. Não sabe se Ele quer realizar. Então o questionamento do leproso é o questionamento de muita gente hoje. Né? As pessoas creem que Deus é poderoso, creem que Ele pode fazer o impossível acontecer na vida delas, mas elas ficam se condenando, elas ficam se colocando para baixo, colocando para trás. Clejane Rodrigues ficam se colocando para baixo, para trás, e não acreditam, né, que ele quer. E na verdade, a resposta que Jesus dá para esse leproso é a resposta que Ele dá para você hoje. É a resposta que Ele dá para aquilo que você, para um milagre que você almeja. Ele dá essa resposta para você hoje. Veja o que ele diz. Versículo 3. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. Então veja, a resposta de Jesus é a resposta de Deus. José Amarruda, minha mãe, bom dia. Então a resposta de Jesus é a resposta de Deus. Quando ele pergunta, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. E quando Jesus fala, eu quero, seja limpo. Então a resposta de Jesus é a resposta de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus, ou seja, você só vai conseguir olhar para conhecer Deus se você conhecer Jesus. Você quer conhecer Deus? Leia os 4 evangelhos. Leia Mateus, leia Marcos, leia João, leia Lucas. Aí você vai conhecer quem é Deus. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Então você vai ver nos 4 evangelhos que Jesus não coloca enfermidade nas pessoas. Que Jesus não trata mal as pessoas. Você vai ver Jesus curando as pessoas. Você vai ver Jesus expulsando os demônios das pessoas. Então Jesus é a expressão exata de Deus.
Aquilo que Jesus fazia era o que Deus fazia. Ou melhor, o que Deus faz, né, até hoje. Deixa eu ler aqui 2 versículos. Em João, capítulo 6, versículo 38, Jesus disse assim, ó, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, aquilo que Jesus fazia era a vontade de Deus. Aquilo que Jesus realizava era a vontade de Deus. Ele disse, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então, na hora que ele fala para o leproso, eu quero, seja limpo, aquela era a vontade de Deus, que o leproso ficasse purificado. Aquela era a vontade de Deus, que o leproso ficasse curado, que o milagre acontecesse na vida dele. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que você receba o seu milagre, que você viva bem aqui nessa terra. Por quê? Porque foi isso que Jesus veio realizar aqui na terra, nos dá vida. Né? João capítulo 10, versículo 10, ele diz o seguinte, ele fazendo uma analogia, ele falando do ladrão, mas fazendo uma analogia ao diabo. Ele diz assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, o diabo vem, né, nas nossas vidas para matar, roubar e destruir. Né? Matar, tirar a nossa vida, roubar a nossa saúde, roubar os nossos bens, roubar aquilo que a gente tem e destruir aquilo que a gente tem. A função do diabo é essa. Mas Jesus falou assim, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância, e vida plena, e vida boa. Amém? Então Jesus veio nos dar vida, e vida em abundância. Amém? Aqui também em João, capítulo 8, versículo 29, diz assim, aquele que me enviou está comigo, Jesus falando, Deus que me enviou está comigo, o Pai me deixou só, não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Amém? Então aquilo que Jesus fazia e faz hoje, é a vontade do Pai. Amém? Então, a vontade de Deus é que a gente viva bem. Porque se você for ver, como eu já falei, os 4 evangelhos, você nunca vai ver Jesus fazendo o mal, mas sempre o bem. E como ele é a expressão de Deus, você só vai conhecer Deus através de Jesus. Você vai ver a vontade de Deus sendo realizada através dele. Aí no versículo 3, ele diz assim, né? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Veja, como eu falei, a lepra era uma doença contagiosa, que a pessoa que tem a lepra não poderia ficar no meio da sociedade e não poderia ser tocada. Né? Lá em Levítico diz que aquele que tocasse um leproso, ainda que mesmo sem saber que aquele leproso, que aquela pessoa estava leprosa, essa pessoa que tocou o leproso ficaria impura, também ficaria impura. Então, quando o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero ser limpo. Jesus, antes de tocar nele, Jesus fala, eu quero ser limpo. Era como se fosse assim. Vou dar um exemplo aqui. A mão dele viesse assim, ele falasse, eu quero ser limpo. Então o leproso ficou purificado antes que ele tocasse, porque Jesus não poderia tocar nele enquanto ele estivesse leproso. Agora entenda isso. A palavra de Jesus chega primeiro do que o toque dele. Então a palavra de Jesus chegou primeiro no leproso do que mesmo o toque da sua mão. Então se nós vamos ler amanhã, né, depois do leproso aqui vem outro milagre, e amanhã nós vamos falar sobre esse milagre, que é sobre o servo do centurião. E você vai ver que a palavra de Deus é algo que tem um poder, né, de purificar você, de curar você, mesmo sem um toque. Né? Porque antes de Jesus tocar no leproso, ele já tinha falado, eu quero ser limpo. Ele vai tocando e o leproso já tinha sido purificado. Então a palavra de Deus sempre chega na frente. A palavra do Senhor sempre chega na frente. Então, quando ele diz, eu quero ser limpo, no mesmo instante, ele ficou purificado da sua lepra. Então veja, em um só ato, Jesus realizou 2 milagres. Primeiro, ele purificou o leproso externamente, né?
no seu corpo, curou o seu corpo e também o tocou internamente. Por quê? Porque esse homem vivia separado das pessoas, esse homem vivia separado da sua família, esse homem vivia separado, né? Quem sabe ele poderia ter filhos, ter esposa, ele estava separado da sua família. Então ele tinha ele estava com uma ferida interna também. Ele estava longe, ele estava com sentimentos, os seus sentimentos estavam machucados. Por quê? Porque ele estava longe da sua casa, da sua família, não poderia se aproximar dos seus parentes por conta dessa doença contagiosa, né, da época, que hoje os estudiosos falam que é mais ou menos uma hanseníase, se não estou enganado o nome, né? Mas não é comprovado que a hanseníase era a lepra, né, dessa época, porque nessa época não havia vacinas como hoje, não havia tantos tratamentos como hoje. Então nessa época a lepra era muito popular, né, nesse tempo, né, desde o Velho Testamento até na época de Jesus lá no povo judeu, lá em Israel. Então esse homem ele estava ferido tanto por fora quanto por dentro. E Jesus, na palavra dele, curou por fora e no toque o curou por dentro. Por quê? Porque esse homem não poderia ser tocado. E Jesus toca ele. E eu acredito que depois que ele é curado, né, no texto não fala, mas eu posso imaginar, né, eu tenho liberdade para pensar que esse homem pode ter abraçado Jesus, pode ter abraçado né, os pés de Jesus. Jesus pode ter se abraçado com ele, né? O texto não nos fala isso, mas eu posso imaginar isso. Por quê? Porque ele estava há tanto tempo sem ter um abraço, sem ter alguém, né, para o tocar. E Jesus o cura por fora e o cura por dentro. Então é isso que eu quero dizer para você também essa manhã. O milagre que Jesus realizar na sua vida, ele quer tanto lhe curar por fora quanto lhe curar por dentro. Ele quer curar os seus sentimentos, ele quer curar, né, as suas emoções, a sua mente, o seu coração, amém? Então não é só a cura física, né? Nós não podemos somente ir atrás da cura física, mas também atrás da cura interior, né? Que o Senhor possa tocar você por dentro e te fazer viver feliz, amém? Porque tem muita gente hoje que é bem fisicamente, que não tem nenhuma doença, que não tem nenhuma lepra, eu posso dizer assim, no seu corpo, mas internamente está ferido. Internamente está machucado, internamente, psicologicamente, está cheio de ferimentos, enquanto o Senhor quer te curar, tanto por fora quanto por dentro, assim como ele fez com esse leproso. Ele curou o leproso por fora, mas também o curou por dentro, curou as suas emoções, amém? Então entregue as suas emoções ao Senhor, desabafe diante dele, amém, nas suas orações, e deixe ele tocar você, e deixe ele mexer com você, deixe ele mexer com seus sentimentos. Deixa ele tirar a tristeza do seu coração e colocar a paz dele. Deixa ele tirar a tristeza de dentro de você e colocar a sua alegria dele dentro de você. Amém? Então ele diz no versículo 4. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra-te teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então, lá em Levítico capítulo 13, você vai ler que quando um leproso, né, quando ele estava se recuperando, ele tinha que se mostrar ao sacerdote, e o sacerdote iria dizer se ele estava puro ou se ele continuaria impuro, né, se ele continuava impuro. Então Jesus, ele não tira isso, né, não passa por cima disso. Ele diz ao leproso: olha, agora você vai ao sacerdote e se mostra a ele, porque ele vai dizer que você está purificado e vai levar você de volta para a sociedade, e você vai prestar o sacrifício que Moisés ordenou na lei. Amém? Para que sirva de testemunho. Então, o milagre que Jesus vai realizar na sua vida, de acordo com a fé que você depositar nele, né? E crendo hoje que é a vontade dele sim, né? Realizar milagre na sua vida, realizar cura na sua vida, porque assim como Jesus falou: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João capítulo 6, versículo 38. Então, que você possa acreditar que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita para a sua vida.
Amém? Então que Deus abençoe o seu dia, que você possa ter um dia de trabalho abençoado e que você possa realizar, né, hoje todos os planejamentos que estão na sua mente e que o Senhor possa guardar você de todo mal. Deixa eu falar aqui com a irmã André Rodrigues, irmã Roseli, José Marruda, que é minha mãe, Cleijane Rodrigues, Giovanis Pereira, irmã Cida, deixa eu ver aqui mais, Aline Gomes, irmã Nice, amém. Aqueles que eu não falei porque não apareceu aqui o nome, amém. Então que Deus guarde a vida de vocês, que vocês possam acreditar que Jesus pode, que Deus pode e Ele quer realizar bens na sua vida. Que você possa crer no Senhor e não duvidar dEle, amém. O meu intuito aqui de pregar para você, de falar para você esses milagres, de pregar para você a palavra de Deus, é que você venha a ficar firme na palavra, ficar firme no Senhor, não desistir de crer em Deus. Estamos em uma época, né, que parece que as pessoas estão perdendo o sentido, né, de adorar ao Senhor, estão perdendo o sentido de ir para a igreja, de buscar a presença de Deus, né? Eu sei que você pode fazer isso em casa, não tenho dúvida disso, mas estar no meio, né, da comunhão com os irmãos é bem melhor. Então estar junto no meio dos irmãos adorando a Deus é bem melhor do que você adorar em casa. Amém? Você pode fazer isso em casa normalmente, né? E tem que fazer, porque uma vida cristã não é apenas uma vida de filho de Deus, uma vida de adorador, né? Não fala nem de cristão, uma vida de filho de Deus, de adorador, não é apenas na igreja, mas também em casa. Amém? Dá uma continuidade nessa adoração também em casa, mas que você possa ter a consciência disso. O Senhor falou em João capítulo 14 que Ele vai voltar, amém? Ele disse, eu vou preparar-vos lugar e quando estiver pronto, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estiver, vós também estareis comigo. Então, não perca isso da sua mente, não tire, não perca, né, isso do seu coração. Ele vem, Ele falou que vem, Ele vem. Então, que nesses dias você possa ferver o seu coração, deixar o seu coração queimando nessa expectativa, não perca essa expectativa. Amém? Que a qualquer momento o céu pode se abrir e a igreja subir para estar com o Senhor para sempre. Como diz lá em 2 Timóteo capítulo, ou melhor, 2 Tessalonicenses capítulo 4, assim, do versículo 1, você pode ler lá, que o próprio Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e alarido, e nós seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então que Deus possa abençoar o seu dia, guardar a sua casa, a sua família, e a partir desse momento vá cuidar da sua vida, amém? E fazer os seus deveres, já com o coração cheio da palavra. Fiquem na paz, que Deus abençoe vocês.